Continuando com o terceiro vídeo de um comentário de um internauta chamado José Valverde, hoje é dia 6/10, e o José Valverde, ele fez um comentário da seguinte questão, dizendo o seguinte: Feuerbach inventou a projeção, mas como aplicar isso para o Deus oriental, que não é pessoal? O comentário, em especial, do José Valverde, foi muito inteligente. E para responder, de fato, eu vou ter que destrinchar tudo isso. Por quê? Porque qual seria a crítica de Feuerbach? Que Deus é a projeção idealizada da essência humana. E essa teoria de Feuerbach, ela se encaixa bem no contexto teísta ocidental, onde Deus ele é concebido como um ser pessoal, dotado de vontade, dotado de consciência, dotado de moralidade. E a gente evidencia isso, por exemplo, no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Porém, quando a gente observa de fato o Deus discernido pela a tese do Oriente, ela começa a surgir, por exemplo, limites conceituais. E aí eu vou trazer esses limites do que o José Valverde explicitou em seu argumento. Veja, Feuerbach ele via a religião como antropologia projetada. A teologia, para Feuerbach, é, na verdade, a antropologia. Ou seja, o objeto da religião nada mais é do que a essência do homem transformada em objeto. E essa afirmação que ele faz, encontra-se no livro A Essência do Cristianismo, de 1821, 1841. Ou seja, o ser humano cria a Deus à sua imagem, projetando nele, por exemplo, os seus desejos de perfeição, os seus desejos de justiça, amor, os desejos de amor, os desejos de eternidade. Então, segundo Feuerbach, o homem cria Deus e projeta nele tudo o que é sobre a perspectiva maior de divino, ou seja, é o que ele projeta na criação dele e o que o homem deveria de fato ser. Mas essa crítica, primeiro, pressupõe o quê? Uma relação pessoal entre homem e Deus, ou seja, tu e eu, um transcendente separado do mundo e do homem. E esses dois pressupostos não existem em muitas tradições orientais. O limite da projeção em religiões orientais, por exemplo, em sistemas como o hinduísmo, que é a religião mais antiga, organizada, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, a divindade, ou o princípio supremo, não é alguém ou um espírito que entra em possessão com o homem, ou mais ainda, que fala com o homem, certo? Quando ele, particularmente, ele entra em contato com o divino. Não. Isso é uma concepção ocidental. Na concepção ocidental, Deus, ele julga, ele dá recompensa, ele é um ser pessoal. Nas religiões orientais, esse Deus é uma extensão do homem. É um princípio pessoal, como Brahma, como Tao, como Dhammakaya. Está dentro e não fora do ser. Está dando para entender aqui? É como se fosse uma extensão do homem, certo? É o que a divindade ou o princípio da divindade sendo impessoal, ela é uma extensão do homem, ela está dentro do próprio homem. É quando o homem ele transcende sobre a realidade, dentro da concepção oriental. Então, diante disso, dentro de uma concepção oriental de pensamento sobre o divino, não se trata de uma projeção de características humanas para fora de si. Porque se você observar, o Deus ocidental, ele tem características humanas. Ele vê, ele se arrepende, ele recompensa, ele castiga, ele eleva o homem a uma condição por seguir determinadas regras. Então, essa concepção é uma concepção do Deus ocidental. Do oriental, como ela é uma extensão do próprio homem, é quando o homem transcende sobre o meio, ele não possui essa característica humana. Portanto, a projeção que Feuerbach, por exemplo, ele traz sobre o discernimento das religiões organizadas ocidentais, não poderia ser aplicado para as religiões orientais, porque não se trata de uma projeção de características humanas, por exemplo, para fora de si, mas de uma reintegração ontológica, podemos dizer assim. O divino é aquilo que permanece quando
o eu filósofo, no caso o ego, é superado, certo? Então, nas religiões orientais, o homem não projeta Deus, ele dissolve o ego para perceber que nunca esteve separado do todo. Entende o raciocínio aqui? Ele dissolve o ego, ele tenta transcender de fato sobre o meio, e é nessa transcendência sobre o meio, sobre suas próprias mazelas existenciais, certo? Do ego, do narcisismo, do orgulho, que ele tenta transcender com a sua própria evolução pessoal, né? Ele entende que o próprio princípio supremo é uma extensão dele e não fora dele, aonde ele projeta essa divindade com as características humanas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, realmente, nas religiões ocidentais, elas têm essa diferença comparando com as religiões ocidentais. E qual foi a adaptação possível da tese de Feuerbach? Mesmo assim, podemos reinterpretar Feuerbach dentro da lógica oriental. E eu vou trazer essa compreensão, mudando o foco da projeção para a percepção. Ao invés de a gente projetar o divino com características humanas, a gente traz, de fato, não a projeção, mas a percepção. No Oriente, por exemplo, a ilusão Maya não é projetar um Deus externo, mas projetar a ideia da separação entre o eu e o absoluto. Assim, a projeção de Feuerbach, por exemplo, pode ser vista como, digamos, ignorância, no caso, que cria o dualismo entre o sujeito e também o objeto. Ou seja, o homem projeta não Deus, mas o próprio ego. E é esse ego que precisa ser transcendido para que, por exemplo, o Brahma ou o Tao seja percebido. Vocês compreendem o que eu estou dizendo? Já se a gente trazer uma conclusão filosófica sobre a diferença do Deus do Ocidente para o Deus do Oriente, no Ocidente, a gente, de acordo com a visão interpretativa de Feuerbach, e ele traz isso por não só análise e observação, mas por um estudo antropológico, Deus é uma projeção antropomórfica, ou seja, o homem cria um outro divino que representa seus próprios ideais. Já no Oriente, a noção de Deus é impessoal, não é pessoal, é impessoal. O divino é o fundamento do ser, não um sujeito fora dele. Assim, se a gente observar de forma fria, a crítica de Feuerbach é pertinente para o teísmo pessoal, mas não é aplicável diretamente às tradições onde o divino não é outro, e sim a própria essência de tudo, certo? Ou seja, Feuerbach, ele matou o Deus pessoal, se a gente for analisar bem, mas o Oriente nunca o teve ali. O divino não é projeção, é dissolução do próprio eu. Então veja que coisa magnífica. Feuerbach, ele mata o Deus pessoal, que é cultuado entre pessoas do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, porque tem a mesma raiz, a raiz abraâmica, que cultua o Deus pessoal, ou seja, o divino, ou Deus, como você quer definir, ele tem características humanas, se você observar. Ele se arrepende, ele castiga, ele pune, ele vê, ele fala com o homem, ou seja, a voz é uma compreensão humana. Um espírito, de fato, não tem essas características. Mas dentro da concepção, por exemplo, do Deus judaico-cristã, ou do cristianismo ou do islamismo, etc., tem essa compreensão. Deus falando com o homem, o Deus tendo essa compreensão humana. E é essa a crítica de Feuerbach, entende? Porque ela tem característica humana. Mas no Ocidente não é assim. No Oriente, quer dizer. No Oriente, a noção do Deus pessoal não existe. O divino é o fundamento do próprio ser, não um sujeito fora dele. Entende? E é por isso que você não vê o culto ao divino, de fato. Porque ele é o todo. Certo? O todo é o próprio homem na busca de transcender sobre a própria realidade. Entende? Veja como é mais interessante a concepção, ao meu ver, do Deus oriental, do Deus ocidental. O Deus ocidental, ele é uma projeção das características humanas que transcende sobre as características morais do próprio homem. A transcendência do homem é o divino, é a projeção do que é o homem ideal. E, de fato, já no Oriente, o homem ele tem que se abster do próprio ego, tem que transcender sobre a própria realidade, e quando ele chega, de fato, a um grau de elevação muito grande,
ele está correlacionado com o todo, que é o próprio universo. Entende? Então, não tem, de fato, como, digamos, trazer a ideia de Feuerbach da projeção, porque ele faz essa crítica da projeção das características humanas para o externo entre os orientais. Ou seja, Feuerbach termina matando Deus pessoal de fato, mas no Oriente nunca teve, porque o divino não é uma projeção, é a própria dissolução do próprio eu, do próprio ego, entende? Das próprias mazelas existenciais. Dentro da concepção oriental temos essas ideias. Então é basicamente isso, né? Que eu posso trazer de resposta referente ao que foi indagado pelo José Valverde. Tá bom? Um abraço, professor Rafael Nascimento.